Oi, com vocês, Luísa Cisterna, e hoje eu vou responder a uma pergunta que colocaram lá no meu Instagram sobre a carreira de escritor. Então vamos lá. Eu ainda me acho iniciante, são quase 6 anos, mas eu posso falar para vocês porque isso aí serve para todos os escritores iniciantes, como nós, ou os mais experimentados. Os passos são sempre os mesmos. Então vamos lá, qual é a primeira coisa? Eu acho que você já adivinhou: ler muito. Geralmente as pessoas que escrevem, elas leem desde a infância e elas leem muito. Eu não sei se acontece com vocês, eu já fui criticada por ler muito na adolescência, na juventude. Hoje em dia as pessoas pegam um pouco mais leve, mas sempre foi crítica. Eu sempre carreguei livros comigo, sempre foram minha companhia, sempre li, era e continua sendo um dos meus passatempos preferidos. Então, número um, a leitura. Número 2, que você também já deve adivinhar, é estudar. Quando eu comecei a minha carreira, e não vou falar de novo, porque isso no primeiro vídeo do YouTube eu falo um pouco mais sobre isso. Eu fiz um curso de escrita com uma escritora brasileira online que me ajudou muito a escrever crônicas, o que nos leva a um outro passo, que é começar menor. Então a gente pode começar com textos menores, porque os textos eles seguem sempre a mesma estrutura. Se você estiver escrevendo uma crônica, ou um conto, ou uma novela, ou um romance completo de 1000 páginas, não interessa, a estrutura vai ser semelhante. Então, começando menor é melhor, tá? Mas precisa estudar, vou falar sempre isso com vocês, precisa estudar. Eu tenho um curso de escrita criativa, é só você entrar na minha bio do Instagram, que lá tem um formulário para você preencher. Eu faço cursos, hoje eu já estou com 3 cursos alinhados para fazer com autores importantes que eu achei na internet. Hoje tem muito, então não tem desculpa para não estudar, tá bom? Então esse é um passo importante. Um passo que não chega a ser um passo, mas uma coisa a se considerar é a questão do seu trabalho. Não deixe o seu trabalho que paga as suas contas e os seus boletos. Às vezes eu vejo escritores frustrados porque eles resolveram abandonar o trabalho para trabalhar intensivamente no seu projeto escrita. E aí, como o negócio não anda e as contas não esperam, a pessoa acaba abandonando a escrita ou se frustrando muito ou às vezes gastando um dinheiro que não tem. Não faça isso. Nenhum desses escritores que a gente conhece, a J.K. Rowling, por exemplo, era mãe solteira, vivia de ajuda do governo, era solteira, ela se separou do marido, tem um documentário muito bom no YouTube, emocionante até, e ela ia para um café com o carrinho do neném, depois do expediente, para poder escrever, entendeu? Todos esses escritores que a gente admira, que estão em todas as páginas de revistas na internet e vendem milhões e milhões e milhões, todos eles tiveram um trabalho e tiveram que conciliar o trabalho com a escrita. Isso também é um vídeo, me perguntaram sobre isso, como eu faço para conciliar. Eu ainda tenho que conciliar e acho que vou conciliar por um bom tempo. Então, não abandone o seu emprego. Outra coisa importante é, quando a gente já quer escrever, a gente precisa ter um caderno, ou pode ser no celular. Eu gosto de papel, caneta colorida, vocês podem ver aqui os meus caderninhos, eu gosto muito disso. Anote todas as ideias, talvez um diálogo que você ouviu no ônibus, uma conversa, ou alguém te contou uma história, ou uma pessoa nova que você conheceu, com uns trejeitos novos, entendeu? Ou às vezes surgiu, sei lá, um poema na sua cabeça, mesmo que você não vai escrever poesia, qualquer coisa, você anote tudo, porque isso tudo vai ser o seu acervo, de onde você vai tirar ideias, ou para histórias, ou para compor personagens, ou para elaborar diálogos. Então, anote sempre os seus caderninhos, como esse aqui que eu tenho. A respeito de publicação, né, a gente sabe que temos a tradicional com editoras e, obviamente, a autopublicação ela tem crescido
muito, e até autores de editora, autores importantes de editora, eles também publicam independente na Amazon. Por que isso? Porque para você ter um livro lançado por uma editora, leva muito tempo, leva ano às vezes, ou anos às vezes. E o autor muito prolixo, que tem muitas ideias e quer escrever muito, ele aí usa a autopublicação para poder, vamos dizer assim, desovar aquilo ali, entendeu? Porque as ideias são muitas e não vão ficar esperando a publicadora. A gente que está começando e no Brasil, esquece esse sonho norte-americano de receber um cheque de $100 mil para ficar meses escrevendo isso. Que eu saiba, não existe isso no Brasil, tá bom? Então, vamos tirar o cavalinho da chuva já. Realidade, realidade, realidade. Nós vamos autopublicar o nosso livro, né? O pessoal usava o Wattpad, eu não sei se estão usando ainda, mas a Amazon é tão fácil, é de graça, você vai gastar, obviamente, com uma boa capa. Não faça capa tosca, entendeu? Não faça. Contrate alguém para fazer uma capa legal para você, tá? E aí você publica, porque como eu falei no vídeo anterior, que vocês podem ver aí em cima, como que eu sei que o meu livro é bom? Você precisa publicar, não adianta sua mãe, sua tia, seu melhor amigo, vizinho, eles dizerem que é muito bom, porque não caiu na mão daquele público que a gente quer. Não é isso, não é com a família que você vai ficar sabendo. Então, você precisa publicar. E como que você vai fazer isso? Você vai esperar uma oportunidade? Acho que não, né? Então, publique você mesmo e aí você vá sentindo. Se no futuro uma publicadora te perceber, você está vendendo muito, tá com muitos seguidores no Instagram, talvez você receba um convite, tá? Mas não fique esperando. Importante também na carreira, principalmente quando a gente é autor independente, é da divulgação. Nós tomamos conta desta parte, nós fazemos a divulgação. E eu digo, não precisa gastar dinheiro. Eu gastei no início, entendeu? Para colocar propaganda em revista, esse tipo de coisa. Não façam isso. Comece com o Instagram, entendeu? Vai crescendo a sua conta, vai bolando aí. Vocês vão no meu Instagram, você vai ver que é uma zona. Às vezes eu tento arrumar e tudo, mas é o meu jeito, porque meu jeito é assim, meio zoneado. Não deveria ser, mas é. Mas é o jeito que eu me entendo, que eu faço a promoção dos meus livros e onde eu me relaciono. Esse, para o autor independente, é um passo muito importante, os nossos relacionamentos. Relacionamento com quem? Com agentes literários e editoras? Não, com o nosso público. A gente precisa estar atento, a gente precisa estar junto, a gente precisa conhecer, a gente precisa conversar, trocar ideias. Quantas vezes eu coloco nos meus livros sugestões de leitoras betas? Coloco, porque realmente a pessoa está tão envolvida na história, coisa que às vezes eu não vi, porque eu estava tão envolvida na história que não percebi outras perspectivas, pontos de vista e tal coisa. E essas pessoas, eu acho que ficaria legal se você incluísse isso, isso, isso. Por isso que é tão importante o relacionamento. E a partir daí, como você pode ver no vídeo anterior, a gente fica sabendo realmente se o nosso livro é bom, se está sendo abraçado pela comunidade. Então, não é uma carreira que você faz como se você fosse um engenheiro, um professor, você vai na faculdade, você estuda, depois você faz um estágio, depois você arruma um emprego numa empresa do tio. Não, a gente realmente precisa se inventar nessa carreira de escritor. E assim, eu digo que leva muito tempo, para mim são 6 anos, e eu ainda tô assim, naquela batalha, naquela luta, o meu emprego, para pagar as minhas contas, continuando a aprender, me reinventando, fazendo as minhas promoções, tá bom? Espero que tenha ficado claro, e não desanime, é assim mesmo, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Ative a sinetinha aqui para você saber de novos vídeos que estão chegando. Aqui embaixo no comentário eu tenho links, entendeu? Inclusive para o meu curso de escrita criativa, se você quiser fazer, tá bom? E nós vamos ficando aqui porque escrever juntos é bem melhor. Beijos!